querido amigo, voltamos aqui com a nossa coluna de Direito Imobiliário e hoje nós vamos falar um pouco sobre o dever de pagamento da comissão de corretagem quando o assunto é permuta imobiliária. Eu falo aqui muito também para o nosso amigo corretor de imóveis que tem muito interesse nesse assunto, logicamente, porque, claro, que quem trabalha merece receber pelo trabalho que prestou, pela intermediação imobiliária. Então, nesse caso, nós temos algumas questões que não raramente são levadas ao Poder Judiciário, porque existem dúvidas relacionadas a este aspecto. Quem paga, de quem é a obrigação pelo pagamento, muitas vezes o não pagamento gerando contradições, gerando discussões, que, como eu falei para vocês, vai para o âmbito judicial. Nesse sentido, vale trazer para vocês aqui que nós temos legislação específica, que é a 6.530, lá de 1978, que trata de aspectos direcionados ao pagamento da comissão de corretagem. E nesse sentido, até você pode me questionar, tá, então se tem uma lei, não teria por que ter dúvida em relação a essas questões voltadas ao pagamento. Mas fato é que a lei nem sempre diz tudo o que precisa dizer. Então, neste aspecto, ela até diz, dá as diretrizes de que existe aí uma responsabilidade e quem deve, então, satisfazer esta obrigação. Mas, ao mesmo tempo, não fala de percentuais. Aí, o que acontece? A própria lei diz que os conselhos regionais de corretores de imóveis serão responsáveis, então, por homologar esses valores, esses percentuais, através de planilhas e tabelas. Então, nesse sentido, nós temos que, em regra, os CRECES, regionais vão estabelecer, então, aí este percentual que é aquele que vai ser praticado numa compra e numa venda. Ou seja, na medida em que a intermediação imobiliária, que ela acontece, que ela se efetiva, esse corretor de imóveis vai ter o direito, então, à percepção desta verba honorária, desta comissão de corretagem. Vejam que não apenas a lei, a 6.530, fala sobre isso, como eu falei para vocês, os próprios, então, conselhos têm esta capacidade, e é a eles, então, conferida aí esta legitimidade para poder regular, então, esta comissão através desses percentuais. O Código Civil, por sua vez, também trata desses aspectos lá a partir do artigo 722. Então, sempre que houver dúvida por parte de vocês, especialmente aqueles corretores, até mesmo quem está neste tráfego que envolve a negociação imobiliária, pode também se municiar destas informações que estão lá no Código Civil. Mas o assunto aqui, como eu falei para vocês logo no início, ele versa sobre a permuta imobiliária. E nesse sentido, as dúvidas são sempre bastante corriqueiras. Muitas vezes perguntam para a gente, mas quem que tem que pagar quando é uma permuta, quando o objeto, ou enfim, quando está havendo uma permuta imobiliária ali, que é quando há então essa troca. Via de regra, então se estabelece que tanto o vendedor quanto o comprador são responsáveis pelo pagamento da comissão imobiliária. Então essa taxa de corretagem, ou comissão de corretagem, ela vai ser paga por ambos, E especialmente aqui quando a gente fala em pecúnia, valor recebido em dinheiro, quem paga sempre via de regra o recebedor deste imóvel, a fim de que não haja um prejuízo para este corretor de imóveis, Porque a gente pode discutir várias situações aqui, Entrar em contratos, especificidades, até que ponto que é realmente, ou se dá efetivamente a intermediação, são vários aspectos, mas aqui a gente parte do pressuposto que houve a intermediação e que este corretor tem o direito de receber, ponto. Então, havendo esse direito de receber a percepção, então, desta verba, que é a comissão de corretagem, logo, eu tenho que enfrentar esta situação que, primeiro, eu preciso estabelecer num contrato exatamente de quem é essa obrigação e como ela vai se dar. Até porque você, que é o corretor de imóveis aí que está intermediando esse negócio, precisa ter segurança jurídica. Segurança até mesmo para, se for o caso, executar esta obrigação, este contrato. Então, você tem que ter segurança. Então, importantíssimo aqui que esse contrato seja muito bem redigido, a fim de que
realmente restem contempladas todas as obrigações e de quem são efetivamente essas obrigações. Claro, a gente pode ir para a lei, a gente pode buscar, enfim, essa chancela judicial, inclusive, para que lá o juiz possa dizer o direito, mas fato é que, tendo um contrato bem redigido, isso resolve muita coisa, já facilita muito aí esta situação para você. Então vejam que, basicamente, a despeito disso que a gente está falando aqui, de ter um contrato, nós temos que nos orientar no seguinte sentido, de que, havendo uma permuta imobiliária, as duas partes, em regra, elas têm que pagar a comissão de corretagem. Seja aquele que comprou, ou enfim, aquele que está se desfazendo, aquele que está recebendo, que também por via de consequência vai se inverter o polo, né? Esse papel acaba sendo trocado, porque como é uma permuta, né, cada um vai acabar recebendo. Então, como eles vão receber os imóveis respectivos, eles devem então pagar este valor para o corretor de imóveis. Tá certo, pessoal? Então, vejam bem a importância, primeiramente aqui, do contrato celebrado, que vai dizer muito, de você olhar para a lei, né? A lei é muito importante, ela rege justamente a atividade do corretor de imóveis, né? 6.530 de 78, muito embora ela seja uma lei já antiga, né? Que conta aí com praticamente 45 anos, ela se presta justamente a trazer para você, então, essas orientações. Além do que, claro, os próprios conselhos regionais dos corretores de imóveis também estão aí fazendo esse serviço e justamente então trazem para nós esse referencial, esse percentual que deve ser em regra ali uma taxa que costumeiramente se observa para o pagamento dessa comissão de corretagem, que é a referência que deve efetivamente ser utilizada em cada região, em cada localidade especificamente, tá certo? Então, sendo isso que eu tinha hoje para trazer para vocês aqui na minha coluna, eu me despeço na certeza de que pude aproximá-los um pouco mais do seu direito dentro da área imobiliária. Um grande abraço e até a próxima!